Olá, gente! Meu nome é Karen Campana. Eu escrevi um texto há um tempo atrás falando sobre relacionamento abusivo. Eu acho que é uma temática que, infelizmente, não tem saído da nossa sociedade, deve sim ser martelada, até porque parece que os casos cada vez aumentam mais. Como vocês podem ter visto alguns dados durante essa pandemia do coronavírus, principalmente no Brasil, os dados em relação à exploração doméstica, em relação a maltratos com a mulher, a violência contra a mulher, aumentaram em aproximadamente 50%. Esses dados aumentaram drasticamente. Portanto, temos que falar sobre o tema. Então, hoje eu quero deixar a minha mensagem principalmente às mulheres. Por mais difícil que esteja sendo um relacionamento, muitas vezes você não se sente encorajada. Eu vou apontar aqui algumas dicas para que, primeiro, você identifique o que é um relacionamento abusivo e encontre forças para denunciar. Se apoie em pessoas que vão te auxiliar a sair dessa, porque você é uma mulher, merece respeito e merece que todos os seus direitos e garantias sejam literalmente garantidos. Então eu vou ler esse texto com vocês, apontando algumas dicas e espero que vocês compreendam, divulguem, afinal é informação, é dica no sentido literal daquilo que a gente precisa aplicar na sociedade e vale a pena compartilhar. Então vamos juntos nessa, algumas dicas sobre como identificar um relacionamento abusivo. Número 1. Ele não respeita sua privacidade, seja no mundo real, seja no mundo das redes sociais. Ele exige acesso às senhas, por exemplo, controlando suas ligações e mensagens, etc. Ok, então se o seu parceiro, a pessoa com quem você convive, exige que você passe senhas, que exige que você passe o telefone a ele, enfim, há uma desconfiança e um excesso de controle, ninguém tem este poder de controlar a sua própria vida. Então fique atento a isso. Uma coisa é acordos entre casal, aquilo que um não quer que o outro faça e tal, mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de perder a privacidade, de ser obrigada a fazer algo que o outro quer e isso não é legal. Principalmente quando nós estamos falando dessa questão de privacidade. Todas as pessoas devem ser respeitadas, devem ter sua privacidade garantida. Então, se não é um acordo, está falando apenas de uma exigência, de algo que demonstra simples insegurança, do seu parceiro, tome cuidado com isso. Isso é relacionamento abusivo. Número 2. Ele é controlador? Não para de te ligar ou manda mensagens querendo saber onde você está e o que está fazendo? Ai, se não responder, já é motivo para desconfiança e brigas. Então, isso pode ser um indicativo de que é um relacionamento abusivo, sim. Afinal, ele não consegue te dar espaço, ele não consegue deixar você respirar. Então, ele está, sim, sendo abusivo com você. Número 3. Ele é controlador também com suas roupas. Nada de decotes, nada de roupas curtas, nada de vestir-se como você quer, mas sim como ele quer. Isso é algo muito pessoal, cada mulher veste do jeito que quer, independente se alguns vão falar, mas aí ela vai sofrer riscos, aí ela pode ser atacada por alguém na rua. Será que não seria a hora de começar a educar os homens para que respeitem as mulheres independente de vestimenta? Importante pensar nisso, não deixem outras pessoas controlar aquilo que é gosto seu, que é vestimenta sua ou não. O porquê você veste, o porquê você gosta de se vestir assim, isso aí é um problema seu. Se você tiver alguma dificuldade ou não, você vai ter que se acertar, sei lá, com você mesmo, vai ver em terapia, enfim. Se isso for um problema, agora se não for um problema, por que a sociedade tem que apontar isso? E muito menos uma pessoa tem que controlar você por isso. Número 4. Ele te isola socialmente, não aceitando seus amigos, seus familiares, exigindo distância deles simplesmente porque afirma não gostar deles. Novamente, ele é controlador. Isso é relacionamento abusivo. Suas amizades, seus familiares são importantes para você? Eles são pessoas que fazem parte do seu rol de amigos? Dos seus familiares, enfim, são pessoas que você quer ter por perto?
Não deixe um homem, uma pessoa controlar você simplesmente porque ele não gosta. Portanto, se ele te isola, ele não quer que você fique perto de pessoas que você gosta de conviver, sejam seus amigos, sejam seus familiares, muito provavelmente os próximos passos dele é ser pior ainda, é afastar ainda mais essas relações para que a hora que faça uma coisa que possa ser pior, a gente nunca sabe, você esteja distante de todas essas pessoas e não tem nem para quem recorrer, nem emocionalmente, nem num caso de segurança, seja ela física ou qualquer outro tipo. Portanto, fiquem atentas a isso, não se anulem em relação aos seus relacionamentos. Óbvio, quando você está num relacionamento, algumas pessoas não vão se dar bem com outras, mas é uma questão de considerar a amizade do outro e entender realmente por que que ele não quer, por que que ele está querendo afastar eu de todo mundo, por que que ele não quer que eu tenha contato com aquela pessoa. Essas mulheres muitas vezes são afastadas principalmente daquelas amigas, daquelas mulheres que muitas vezes se posicionam ou que estão num cargo no trabalho mais elevado, que tem uma ascensão social mais elevada, algo que muitas vezes vai incomodar homens, seja por uma postura machista, seja porque ele não quer que a mulher se torne maior que ele, que também é uma postura machista, ou qualquer outro motivo, de forma que ele não te veja como algo ou alguém em potencial, seja para fazer relacionamentos afetivos, seja como crescimento enquanto pessoa e profissional. Número 5. Em caso de separação, independente do motivo, ele ameaça cometer suicídio ou qualquer outra besteira que envolva sua vida ou a dele próprio, caso você não aceite de volta, caia fora. Ele não aceitar a rejeição não é culpa sua. Cada pessoa vai ter que aprender a lidar com os fins do relacionamento. Se ele não aceita, esse daí não é um problema seu. Por mais que vocês tinham laços, vocês tinham um relacionamento, você até pode considerar como pessoa, só que você o considera e ele te considera. Se ele está não te dando essa carta de alforria, é porque alguma coisa tem, realmente é abusiva e afaste dessa pessoa. Essa pessoa não tem muito a agregar para você. Na verdade, muitas vezes não tem nada a agregar para você. Então acorde e ao mesmo tempo entenda, a culpa não é sua. Então afaste-se, se for o caso, se vir uma perseguição um pouco mais profunda, denuncie. Dica número 6, observe se ele é insistente por dizer te amar demais e não te dá espaço quando precisa, seja numa discussão, seja em um possível término. Alguns relacionamentos, muitas vezes vai ter um término, vai ter uma volta, enfim. Não estamos entrando neste quesito. O quesito é, se encerrado temporariamente, pedido este tempo, ou encerrado totalmente, mas ele não te dá espaço, não te dá tempo, ele não deixa nem você assimilar, muito menos ele assimilar, ele está sim sendo abusivo com você. Então, dê um basta nisso. Número 7. Ele controla o seu dinheiro? Se ele fala muitas vezes disso, cuidado, isso é só mais uma característica daquele mesmo controlador. Não confunda uma negociação entre casais por gastos exacerbados com o controle total por ser só mais uma característica do seu dono. O que eu quero dizer com isso? Há casais e casais, há casais que fazem o acordo, um recebe um salário, o outro recebe o outro, um paga uma parte da conta, outro paga parte de outra, outros somam os seus salários e pagam suas contas, enfim, existem acordos. Quando um tá gastando demais, é óbvio que o outro vai falar alguma coisa, porque aí envolve um problema de relacionamento. Mas se há um controle em cima do seu dinheiro, que você percebe que suas contas estão corretas, as dele também, as de vocês como casal estão corretas, veja bem qual é o motivo e por que ele pega tanto no seu pé em relação ao seu dinheiro. Se você trabalha, se você também bota dinheiro na sua casa, mesmo que você ganhe menos, num relacionamento, isso não deveria ser problema a ponto de um ficar atacando na cara do outro quem é que ganha mais, quem é que manda mais só porque tem dinheiro. Isso independente dos lados. Então, se isso acontece, principalmente a gente sabe que isso acontece muito com as mulheres sofrem muito por isso, fique atenta.
Isso é uma característica de relacionamento abusivo, sim. Número 8. Ele oculta ou destrói alguns bens seus? Supondo, você tem lá um sapato que você gosta muito, ou você tem uma saia que às vezes é o tipo de saia que ele não quer que você use, ou você usa muito o celular e às vezes ele está incomodado com isso. Enfim, ele sai destruindo ou escondendo onde está essas coisas. Quem que tem o controle sobre a sua vida? É ele ou é você? Dica número 9. Ele não te deixa trabalhar? Se você quer trabalhar, qual o problema com isso? Estamos falando, gente, de século 21, onde nós vivemos numa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, em que as mulheres trabalham. Seja por necessidade, porque realmente muitas mulheres vão ter que sim colocar a comida em casa, muitas vezes elas nem têm seus parceiros, isso boa parte do Brasil, por exemplo, tem famílias coordenadas por mães, por mulheres, que nem tem homem na história. Aí existem outras famílias que existe um casal em que ambos podem trabalhar e crescerem juntos, dividindo tarefas, por que não? Por que que na sociedade ainda atual há muitos homens que proíbem suas mulheres de trabalhar? Até onde vai isso? Até onde vai essa escolha? Por que essa opressão? Isso para mim é opressão. Então, por isso eu considero, sim, relacionamento abusivo. Afinal, o teu querer, a tua liberdade, nenhum homem pode tirar. Dica número 10. Ele já segurou em você, já apertou seu braço, já segurou de forma física, que talvez pode ser um indício de agressão? Tome cuidado, isso pode ser apenas o começo. E se você não barrar no começo agora, você vai dando mais espaço para ele fazer isso, para fazer aquilo, e chega uma hora que nem você controla, porque você vai se sentir culpada, vai afetar uma questão psicológica e vai ficar muito mais difícil para você controlar toda essa situação. Então fique atento a esses indícios e imponha limites. Teu corpo, suas regras, o dele também. Então respeito é sempre bom, inclusive quanto à parte física, quanto à parte emocional, porque essa agressão também pode vir de outro jeito. Dica número 11, ligada com a número 10. Supondo que realmente chegou um fator, chegou uma fase um pouquinho elevada. Ele já começa a te agredir fisicamente, ele te empurra, ele te dá um tapa. Muitas vezes a gente sabe de casos em que ele te amarra, ele te violenta sexualmente. Não é porque é casal, casado ou namorado, enfim, que mora junto, que ele pode fazer tudo que bem entender com o seu corpo. Pode sim sofrer abusos, e acontecem muitos casos de abusos sexuais dentro do próprio relacionamento. Se você não consegue impor limites, procure ajuda principalmente de profissionais na área de saúde, psicólogos e assistentes, inclusive sociais. E outra coisa, muitas vezes o agressor, ele vai pedir perdão, vai falar que nunca mais vai fazer isso. E aí que tá, você pode dar uma chance e saber que ele vai fazer de novo. Porque isso não se trata de um problema que é seu, do seu relacionamento, um problema que está entre vocês. É um problema que é dele. E se ele não trata isso, ele vai fazer de novo, infelizmente. Dica número 12. Ele te desmoraliza, diminui sua autoestima, está toda hora insatisfeito com o seu jeito, com o seu corpo, com aquilo que você veste, com aquilo que você fala, com os seus estudos, com as suas decisões. Todos temos defeitos, não é? Por que que só os defeitos seus, isso na visão dele, só incomodam, só devem ser sinônimo de incômodo e de briga dele? Todos temos defeitos, não é? Mas por que que os seus defeitos são sinônimo de problema para ele? E as qualidades, vocês não têm? Ambos têm que encontrar um no outro qualidades. Pode ver defeitos? Pode, mas ver a qualidade dos outros. Se ele de alguma forma te diminui, sinto muito, não é uma pessoa legal para você seguir junto. Portanto, caia fora. Dica número 13. E essa pode parecer um pouquinho mais escondidinha, algo que talvez a pessoa nem percebe tanto que existe uma maldade. Mas se ele te dá apelidos um tanto
negativos e principalmente se você não gosta, né? Se você já fala que não gosta ou ele ainda pior, avança para apelidos humilhantes, pare com isso, corte essa pessoa, porque ela vai seguir, tende a piorar, sua autoestima vai cair, vai interferir na pessoa que é você e isso não é legal. Você realmente está sofrendo um relacionamento abusivo. Dica número 14. Ele te obriga a fazer todos os trabalhos domésticos sozinha. Por quê? A casa é só tua. Como se não bastasse, alguns ainda, além de não fazer, de não entender que é cooperar um ajudar o outro, ainda proíbe que contrate outros profissionais para trabalhar ali dentro da casa, por exemplo, uma doméstica ou um doméstico. Então ele não quer que você ainda contrate, ele não quer te ajudar e quer que você faça tudo sozinho. E aí, qual é? Sem contar aqueles que ainda reclamam da porqueira. Além de você fazer tudo sozinha, ainda reclama de como está sendo feito. Se isso acontece, que tipo de parceria é essa? Principalmente se você é uma pessoa que trabalha fora, ele também trabalha fora, você tem a mesma rotina que ele, às vezes muito mais elevada, principalmente quando se fala em filhos, que muitas vezes a carga tende a ficar muito mais em cima da mulher, e você ainda tem que fazer tudo sozinha, alguma coisa errada tem. Dica número 15. Ele te difama? Te calunia? Gente, isso é agressão. É agressão moral, mas é agressão. Entendam que quando a gente fala em relacionamento abusivo, nem sempre está relacionado a somente a agressão física ou somente se ocorrer agressão física. Quando a gente fala em relacionamento abusivo, muitas vezes, muitas mulheres sofrem agressão no sentido de moral, de interferir com o psicológico delas e que pode ser que não tenha nada de marca no corpo, mas a pessoa está toda marcada por dentro a ponto de impedir que ela siga os projetos dela, impedir que ela siga os sonhos dela, que ela se sinta feliz e que muitas vezes isso vai ser transparecido na cara, na própria cara. Muitas vezes você vai ver um casal e que você vê que a outra pessoa não é feliz, está infeliz com a relação, mas não consegue entender que está sofrendo um relacionamento abusivo. Portanto, fique de olho quanto a isso. Dica número 16. Voltando à questão sexual, se na cama ele exige que você faça tudo o que ele quer, alguns inclusive exigem que você faça ainda sem uso de contraceptivos, isso é relacionamento abusivo. O que vocês definem entre vocês, que é de comum acordo, é uma coisa. Outra coisa é ele impor o que deve ser feito ou não, como se você fosse uma propriedade dele. E em relação a contraceptivos, principalmente a relacionamentos não tão estáveis, mulherada, tome cuidado. Quem vai carregar o filho é quem? É você. Então não é porque você tem uma relação ali que você vai aceitar que ele faça tudo, que vai ser ou não vai ser com contraceptivo e que as coisas sigam assim, sendo que quem vai ter as principais marcas desses atos é você. Dica número 17. Ele é ciumento? Possessivo? Mas e aí? Você é um objeto? Tome cuidado com isso. Eu não acho que, por mais que algumas pessoas falem que ciúmes, que essa ideia é um pouquinho possessiva, se for um pouquinho é bom para dar um gostinho, tomem cuidado com isso, porque tende a cada vez elevar mais. Até onde vai esse ciúme? Por que dessa desconfiança? Isso vale tanto para homens quanto para mulheres, óbvio. Só que em relação a todos os pontos anteriores, se somado todos os pontos anteriores, a mulher tende a nem perceber que esse ciúme pode ser algo doentio e sinônimo de posse, a tornando como um objeto. Fiquem atentas a isso e vazem fora se seguir desse jeito. E por último, importante dizer, no Brasil, o Senado Federal em 2012 definiu diante da Lei Maria da Penha que qualquer pessoa, além da vítima da violência, pode registrar ocorrência contra o agressor. As denúncias podem ser feitas nas delegacias especializadas de atendimento à mulher
ou através do Disque 180. Isso é informação do Senado que a gente pode entrar lá e identificar. Agora você vai ver essa informação lá. Se você quiser entrar no site, você vai ver. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Então, em briga de marido e mulher, meta a colher sim. Você aí, homem, mulher, consciente das coisas que acontecem na sociedade, não se calem. Uma coisa é não meter a colher no relacionamento do outro quando estamos falando de uma conversa, de uma simples discussão de relacionamento. Outra coisa é quando você está vendo que um está subvertindo outra pessoa, está anulando outra pessoa, ofendendo, agredindo verbalmente, fisicamente, psicologicamente. E se você permanece calado, você é tão conivente com o ato e tão agressor quanto aquele que agride literalmente. Enfim, essas eram algumas dicas que eu queria que você pudesse encontrar ajuda para identificar o que é um relacionamento abusivo. Lembre-se que, num relacionamento, amor é importante? Sim, mas somado a ele, se não tiver cumplicidade, tiver respeito acima de tudo, não é amor. Então eu espero que vocês procurem ajuda caso não tenham jeito de sair disso, não estão conseguindo sair dessa. E, por favor, se posicione. É pro bem de vocês. Um beijo a todas, a todos também, a todos os homens conscientes de qual é a realidade, né, que acontece na nossa sociedade. E aos homens que ainda são um tanto ariscos a falar nessa temática, entendam, gente, antes de opinar, verifiquem sempre dados. Estamos falando de dicas relacionadas a casos que acontecem em números altíssimos. Em um país, por exemplo, como o Brasil, em que o número de relacionamentos abusivos, de exploração doméstica, de violência doméstica é altíssimo. Então nós não estamos falando com a cabeça de tipo, alguns vão falar, é só porque a pessoa tem uma pegada feminista. Não, gente, nós estamos falando, isso vai muito além de feminismo por si só, de enclausurar, incubar uma coisa, uma ideia. Estamos falando de pessoas. Quando a gente fala de pessoas, é necessário um pouco de empatia, colocar-se no lugar de outra. Até mais, eu espero que vocês entendam. Quem concordar, escreve embaixo. Quem não concordar, escreva também, sempre com muito respeito. Um beijo e até a próxima!